capítulo 4, melhor dizendo, versos 25 ao 32. Diz assim a palavra do nosso Deus: por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o próximo, porque somos livres uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem dê lugar ao diabo. Aquele resultado não use mais, antes trabalhe fazendo com próprias mãos o que é bom, para que tenha um acudir necessitado. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for bom para a educação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, bem assim toda a malícia. Antes, sedes uns com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus perdoou compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Amém. Deus, Pai, que a Tua palavra seja aplicada nos nossos corações. Que podemos, nessa noite, fortalecidos pelo poder do Senhor, que venhamos, Senhor, crescer nessa noite de fé, de conhecimento, de graça, porque só com o intermédio da Tua palavra é que nós crescemos espiritualmente. Nós oramos dessa forma, confiança no Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém. Esse capítulo 4 de Efésios é um capítulo mais teológico, né? Do capítulo 1 ao capítulo 3 aliás, como está dizendo, o capítulo 4 é o capítulo mais prático. Do capítulo 1 ao capítulo 3 é a parte mais teológica do livro. O capítulo 1 ele vai apresentar que Deus escolheu antes da fundação do mundo, né, a eleição, ele vai falar sobre a eleição. No capítulo 2 ele vai trabalhar acerca de como foi que Deus nos alcançou, mostrando que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas por meio de Cristo Jesus nós obtemos a vida. No capítulo 3 vai falar sobre a vocação, né, dos judeus. Esse capítulo 4 ele fala da parte mais prática. Ele fala acerca do proceder de um homem que outra hora estava morto de delitos e pecados, que vivia uma vida distante de Deus, mas que agora foi alcançado pela graça de Deus. Foi alcançado de uma forma miraculosa, de uma forma extraordinária pelo poder de Deus, não pelas suas forças, não pelas suas obras, porque esse homem ele não consegue chegar a Deus, mas Deus o carrega para si, traz para si. Deus que nos salva. Toda a salvação é graça de Deus, nós não temos participação nela, e o apóstolo Paulo nos mostra isso. Mas após a salvação, o que se esperava deste povo? O que se esperava não somente da igreja de Éfeso, mas de todos nós, após sermos alcançados pela poderosa graça? O que nós devemos fazer na nossa vida agora? Talvez nós podemos, de forma breve e resumida, dizer o seguinte: depois da minha conversão, depois da minha salvação em Jesus, eu devo ir para a igreja, eu devo ter uma vida de oração. Nós podemos resumir várias coisas que nós devemos fazer. Mas o apóstolo Paulo ele mostra que a primeira coisa que se deve se fazer é abandonar a velha natureza. Né? No versos 23, 22, 23, mesmo no capítulo 3, ele diz, no capítulo 4, vós renovei o Espírito do vosso entendimento, vos revesti de novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. Ele diz aqui no capítulo 4, verso 4, revestir de novo homem. Você não é mais aquele velho homem, aquele homem pecador, aquele homem amante do pecado que vive uma vida distante de Deus. Você agora é um novo homem e deve tirar aquelas roupagens velhas. Ele usa aqui como se fosse um revestimento, né? Como se fossem roupas, aquelas roupas de impiedade, de perdição. Jogue fora. Agora vocês têm a roupa da justiça, a justiça de Cristo.
aqueles que estão em Cristo, nova criatura és, as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Mostrando que o homem, após ser alcançado por Cristo Jesus, ele não pode viver a mesma vida que vivia antes, a vida de depravação total, uma vida de rebeldia diante de Deus. E olhando, observando esse texto, meus irmãos, Paulo está trabalhando aqui sobre a unidade. Esse capítulo 4 ele fala sobre a unidade da igreja, que a igreja é composta de vários membros, assim, no sentido de vários. A igreja pode ter 200 mil membros, que faz parte da igreja, de pessoas batizadas. Mas essas pessoas, elas são membros do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, e cada função desses membros tem uma importância. Eu uso o nosso corpo, a cabeça é Cristo, e nós somos membros do corpo de Cristo, e devemos estar arquitetados, bem alinhados um ao outro, sabedores de que nós somos juntos, nós somos apenas um. Nós devemos viver com o mesmo propósito. Nós somos alcançados pelo mesmo Espírito. Devemos viver no mesmo propósito, que é glorificar o nome do Senhor. Então, cada membro é importante, cada membro da igreja é importante. Aquilo que a sociedade acha que é algo desprezível, muitas vezes é um dos mais importantes, porque sem ele a igreja não funciona. Qualquer membro do nosso corpo, por mais que a gente mesmo caminhe e seja o mais frágil, o mais inútil, sem ele, se ele estiver machucado, se ele não estiver funcionando, isso promove uma dificuldade grande em todo o corpo humano. Não é diferente em relação à igreja. A igreja precisa de todos. Todos são de igual modo importantes. Não importa qual função você exerce na igreja, mas com certeza você é importante. O seu ganho é importante para o serviço da obra de Deus. Mas de acordo com isso, meus irmãos, nós devemos acerca da unidade da igreja de pessoas que são resgatadas pelo Senhor Jesus e devem trabalhar em prol do reino de Deus. E essas pessoas devem viver uma vida diferenciada. Por isso que nessa noite, observando os versos 25 a 42, eu quero trabalhar com os irmãos o seguinte tema: vivendo como verdadeiros redimidos. Vivendo como verdadeiros redimidos. Nós somos crentes, somos salvos, somos eleitos pelo Senhor. Mas como devemos viver? Devemos viver como verdadeiros redimidos. Carregar, fazer honra ao nome que nós carregamos, o nome de Cristo. Nós somos redimidos, nós devemos ser diferentes, devemos ser a luz desse mundo, o sal dessa terra. E Paulo ele apresenta algumas coisas pelos quais o redimido deve ser e também não deve ser. Algumas coisas que ele deve fazer como redimido e algumas coisas que ele não deve fazer também como redimido. Eu chamo a atenção dos irmãos primeiramente no verso 25, que ele diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O verdadeiro redimido, viver como verdadeiro redimido, significa dizer que nós devemos abandonar a mentira. Devemos abandonar a mentira, porque a mentira não procede de Deus, pelo contrário. As Sagradas Escrituras dizem que a mentira procede do diabo. Se nós somos resgatados do Senhor, nós pertencemos ao Senhor, como é que nós podemos viver na mentira? Não tem como. Paulo diz: abandone essa prática do velho nome, de um homem corrompido pelo pecado. Abandone a mentira, fala a verdade uns com os outros. E a mentira é algo terrível, que muitas vezes começa com uma coisa pequenininha e vai se estender, e a gente, para segurar essa mentira, tem que mentir cada vez mais. É algo terrível. E o pai da mentira, as Sagradas Escrituras dizem que o pai da mentira é o diabo. Foi ele que mentiu para Eva e Adão, mostrando, dizendo que aquele fruto era um fruto bom, era um fruto agradável, que Deus estava mentindo para eles. E na verdade, Deus não deu, como nós vimos hoje pela manhã. Por um só homem foi o pecado do mundo, né? Todos pecaram por Adão, porque Adão era representante da raça humana. E o diabo, como pai da mentira, ele trabalha na vida das pessoas que não têm Deus no seu coração para viver na mentira. E o pior, aqui que Paulo diz o seguinte: olha, vocês agora são crentes. Vocês são crentes. O servo do Senhor não pode estar mentindo uns para os outros. Aqui é algo diferente, um relacionamento de pessoas redimidas pelo sangue do Senhor Jesus. Pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus.
não posso continuar com as mesmas práticas. A mentira, ela ocorre quando nós inventamos uma história, se concretiza uma mentira quando nós inventamos a história de um outro irmão, dizendo: olha, eu vi fulano fazendo isso e aquilo, sem isso ter acontecido. A mentira também se concretiza quando nós vemos algo e dizemos que não vimos. De repente a gente vê alguém fazendo uma coisa errada e alguém pergunta a gente e a gente diz: eu não vi. Não vi vendo. É mentira. Isso é mentira. A mentira também se concretiza quando nós não vemos e alguém testemunha dizendo: eu vi fulano está de prova que viu, e você diz: realmente eu vi. Então a mentira, nós podemos praticá-la de diversas formas, mas o Senhor nos orienta nessa doutrina intermédia do apóstolo Paulo a abandonar, porque ela nos leva à mina. Olha só a grande diferença que é o pai da mentira, e Jesus se apresenta no capítulo 14 de João como a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Então, nós deveríamos, quando nós pensarmos em mentir, nós deveríamos parar no tempo e perguntar o seguinte, e pensar no seguinte, e refletirmos o seguinte: eu sou um servo e uma serva do Senhor. De que lado? Eu estou do lado do Senhor. Se o Senhor, Ele é a verdade, Jesus é a verdade, eu tenho que falar a verdade. Se o diabo é a mentira, eu não posso falar mentira, senão o negócio está bem contraditório. Eu disse que eu tenho que andar na verdade, e fui alcançado pela verdade, que é Cristo Jesus, mas se eu ando na mentira, então a situação está totalmente contraditória. Então, meus irmãos, nós precisamos falar a verdade, mesmo que a verdade muitas vezes doa, mesmo que a verdade muitas vezes não seja agradável. Muitas vezes não é agradável alguém perguntar algo a gente e a gente dizer o seguinte: alguém vem tão feliz pensando numa resposta positiva nossa, achando que a gente, por falar a verdade, vai agradar ele, mas muitas vezes a gente vai falar a verdade com um modo que vai agradar, porque não é a resposta que ele espera. Mas assim, a palavra de Deus nos ensina isso, nos ensina a ser verdadeiro nas coisas que nós prometemos. É por isso que ele diz: olha, Jesus nos ensina isso, que a palavra do homem de Deus deveria ser sim, sim, não, não. Se eu disse sim, então é sim. Se eu disse não, então é não. Não há margem para mudanças, não há margem para mudanças. Então nós precisamos proceder dessa forma. Então a primeira orientação: viver como redimido, é viver na verdade e abandonar consequentemente a mentira. Uma coisa está ligada a outra. Se nós vivemos na verdade, consequentemente nós abandonamos a mentira, abandonamos a falsidade. A falsidade também faz parte da mentira. A gente começa a elogiar uma pessoa: olha, você é isso, você é quando nós estamos falando de igreja, olha, fulano é um grande cantor. De repente, quando sai fora do seguinte: não canta nada, isso assim só para agradar dele. Então isso é mentira, e isso não faz parte, não deve fazer parte da vida do crente verdadeiro. E Paulo argumenta o seguinte: porque somos membros uns dos outros. Meus irmãos, não mintam uns pelos outros, porque nós somos membros uns dos outros, nós estamos ligados na mesma fé, pelo mesmo Espírito. Pelo mesmo Espírito. Nós não podemos ferir, mentir para pessoas que estão ligadas, que são minha família. A igreja é uma família espiritual, composta de pessoas diferentes, pessoas com diversos comportamentos, os quais Deus vai mudando pelo Santo Espírito. São pessoas que diversos comportamentos, mas que todos são um povo resgatado por Deus, faz parte de um povo. Nós que estamos aqui nessa noite, nós temos as nossas diferenças. Com certeza nós pensamos diferente em alguma área, mas não importa. O que importa é que nós temos o mesmo Deus, o mesmo Redentor que é Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por nós. Então nós precisamos tratar o nosso irmão com carinho, com a verdade, orar por ele quando ele estiver doente, quando ele estiver desanimado, orientá-lo, instruí-lo. Esse é o nosso papel, e não mentir para ele, não enganar, porque a mentira engana, faz a gente pensar algo que não é. Isso faz parte da procedência, não do cristão verdadeiro, mas faz parte do cristão, de um homem ou de uma mulher que ainda não foi alcançado pela graça de Deus. Em segundo lugar, meus irmãos,
eu chamo a atenção de vocês para o versos 26 e 27, que diz o seguinte: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo nos ensina que viver como um verdadeiro redimido é não apoiar ou não compactuar com o pecado, mas ao mesmo tempo é não cumprir ou praticar a justiça com as próprias mãos. Ele diz: irai-vos e não pequeis. Aqui está ligado, aqui está dizendo acerca de alguém que fica inconformado com o pecado. A ira aqui é um inconformismo com algum que errou, e você fica inconformado com aquela situação. Mas contudo você vê que aquele irmão, por exemplo, vê que aquele irmão lhe trata mal, cometa alguma injustiça com você, você deve ficar irado com isso, zangado com isso, inconformado com isso, porque é um pecado. Ele não poderia lhe tratar ou tratar qualquer outra dessa forma, mas contudo você não pode deixar que essa ira tome conta do seu coração e você pegue contra Deus. E você vai olhar e tem cada coisa com ele também. Ah, você disse isso comigo? Então você é assim. Eu nunca disse isso de você. Eu sempre pensei de você, mas agora você me dá uma oportunidade para dizer. Diz: não faça isso. Não pegues. Irai-vos, ficar inconformado com situações pecaminosas, com situações injustas, mas não pegue. E Paulo diz algo bem interessante: olha, não deixe. Em outras traduções diz o seguinte: não deixe o sol se pôr. Não deixe o sol se pôr, porque a ira lhe domine até o sol se pôr. Porque se você deixar ele, em outras palavras, diz o seguinte: não deixe que a ira lhe domine por muito tempo. E você tem que zangar por muito tempo. Porque se você deixar, vai ocorrer duas coisas. Primeiro, você vai pecar contra Deus, contra o seu próprio contra Deus. Em segundo lugar, você vai dar lugar ao diabo. Vai dar lugar ao diabo. Porque é isso que o diabo quer. O diabo quer confusão dentro da igreja, ele quer confusão dentro da família. Ele quer isso. Mas quando nós não nos conformamos com a situação, mas quando nós apresentamos a causa de Deus, nós não pecamos contra Deus. Nós ficamos irados e conformados com aquela situação. E o crente verdadeiro, ele deve ficar conformado com a situação. Nós dizemos assim: tá, irmão, o irmão pegou, tá tudo ok. Não, está errado. Naquele contexto lá onde Jesus fala sobre o Sermão do Monte, no capítulo 5, ele diz o seguinte: bem-aventurados que choram. O choro ali está relacionado com o choro conformemente pelo seu pecado. Quando eu peco contra Deus, eu erro contra Deus, eu digo o seguinte: meu Deus, eu sou um redimido e pequei contra Deus, errei contra Deus, eu não poderia errar, e você chora por isso. Mas também está relacionado ao choro, o seu choro pelo pecado das pessoas, pelas pessoas que não conhecem a Deus ainda, ou que ainda conhecem, mas que pecaram contra Deus e não reconheceram seu erro ainda. E a gente chora por saber que esse irmão ou essa irmã está no caminho errado e que precisa se consertar o mais rápido possível com o nosso Deus. Então, duas coisas podem acontecer quando nós iramos. Nós não nos conformamos com o pecado, nós não devemos nos conformar, mas quando nós não iramos, nós nos iramos, melhor dizendo, e deixamos que essa ira tome conta da gente, sem a gente resolver a situação em oração ou em aconselhamento com esse irmão, em uma conversa franca com esse irmão. Nós podemos pecar contra Deus e com certeza podemos dar brecha ao diabo que espera, como diz as Sagradas Escrituras, leva um leão rugindo a todo tempo, esperando uma brechinha para tragar aqueles que têm espaço em sua vida. Então, que nós possamos pensar nisso, meus irmãos. Não se conforme com as situações, mas não faça justiça com as próprias mãos. Espere em Deus. E se você puder resolver a situação, resolva, mas com sabedoria, com oração, com aconselhamento. Se não conseguir resolver, peça a outras pessoas que também possam resolver. Mas, contudo, não faça besteira para que você não pegue contra Deus como o seu irmão em primeiro lugar ao diabo. Em terceiro lugar, eu chamo a atenção dos irmãos para o versos 28 e 29. Aquele que furtava, não furte demais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha como acudir necessidade. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe,
e se unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Em terceiro lugar, meus irmãos, em vez, o que é que um verdadeiro crente, um verdadeiro redimido, alguém que, como é viver com um verdadeiro redimido? O verdadeiro redimido, em vez de prejudicar alguém, ele traz benefícios para a vida das pessoas. Ele traz benefícios para a vida dos seus irmãos em Cristo Jesus. Olha só, Paulo diz, esses dois versículos mostram isso. Paulo diz no verso 28. Alguém que furtava, aquele que roubava algo que alguém tirava. Às vezes as pessoas conseguem as coisas com tanto suor e vai ao outro lado e toma, e rouba. Isso é triste, né? Aí Paulo diz o seguinte: aquele que furtava, sabe o que é que deve fazer agora? Não, além de não furtar mais, além de não prejudicar o seu próximo, ele agora deve beneficiar o seu próximo. Como? Trabalhando, olha só. Ele diz: aquele que furtar não furta mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha como acudir o necessitado. Em vez de você tomar, você vai agora fazer o quê? Doar. Em vez de você prejudicar, você vai o quê? Beneficiar. Aquele que você tirou, se você tirou por acaso de alguém, aí Paulo usa até o argumento de que de repente essa pessoa poderia tirar algo de alguém, roubar, como a gente vê hoje em dia, dizendo assim, que coitado do ladrãozinho, rouba porque não tem nada em casa, não tem oportunidade de emprego. Aí Paulo diz o seguinte: olha só o que Paulo diz para aquelas pessoas que devem, as pessoas que não têm oportunidade de emprego: trabalhe, se vire, procure um emprego em trabalho, para ter dinheiro para você sustentar, e ainda ter uma sobrinha para ajudar as pessoas. De repente alguém precisa de você, vai lá e ajuda, porque esse é o dever do verdadeiro cristão. Se tem de sobra, ajuda aquele que não tem. Então é algo totalmente diferente, né? A vida nossa, antes de termos Cristo Jesus na nossa vida, nós não poderia ser que a gente nunca roubou nada de alguém, na prática, de pegar assim, roubar e carregar, mas a gente de repente pode ter almejado, tentar subverter isso de não ter pegado porque não teve a oportunidade, como eu falava hoje, que aquele dos mandamentos, os 10 mandamentos lá, não roubar, não matar e tudo, está relacionado não somente à questão prática, de você praticar em si, mas a questão do intelecto também, de você pensar naquilo e não fazer somente porque não teve oportunidade. Então, se você almejar de alguém e desejar dizer assim, isso daí não deveria ser de fulano, deveria ser dele. Isso daí já é uma inveja que já caracteriza, e se você tivesse a oportunidade, você poderia até tomar isso de alguém. Então, isso é perigoso. Mas Paulo diz que agora nós devemos ser diferentes, nós devemos de uma forma diferente. Em vez de tomar, nós devemos doar. O verso 29 também nos mostra a mesma coisa, olha só: não sai da nossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Em vez de nós estarmos dizendo palavras torpes, o que é palavra torpe? Essa palavra de torpe normalmente era usada para questões, coisas realmente podres, né? São palavras podres no original aqui. Palavras podres, palavras que machucam, palavras que mais ferem tem uma espada, então cortam a espada. As palavras elas ofendem, machucam, e palavras aqui tanto pode ser palavrões, no sentido de palavrões, como palavras também que desanimam o ser humano, dizer você não é ninguém, você não merece isso, você não vai chegar a lugar nenhum. Há pessoas que fazem isso, que diz que você é um pobre coitado, começa a dizer coisas que desagradam e desmotivam você. Mas Paulo diz que o cristão verdadeiro é diferente. Em vez de ele prejudicar, ele ajuda. Em vez de ele dizer palavras torpes, palavras que colocam a pessoa lá embaixo, ele faz palavras que servem para quê? Para edificação. Diz o seguinte: meu irmão, hoje você está no pior, mas Deus está no controle. Deus vai trazer benefício para a sua vida. Espere em Deus. Grandes coisas ainda vão acontecer. E acima de tudo, Deus te salvou. Você vai morar no céu. Se anime, meu irmão. Com palavras de edificação, palavras que colocam aqueles que estão caídos lá em cima, que levanta eles.
conforte ele, dizendo que Deus está no controle, que Deus é soberano, que Ele vai cuidar dele. E Paulo ainda diz mais: quando for necessário, meu irmão, fique calado. Ele diz: quando for necessário, fala a palavra de edificação. Mas quando você não tem nada para dizer, e que você muitas vezes vai dizer besteira, vai desagradar aquela pessoa, se cala. Às vezes o silêncio é a melhor coisa que nós fazemos. Então, em vez de difamarmos as pessoas, em vez de colocarmos as pessoas para baixo, meus irmãos, vamos não exaltar, porque somente Cristo deve ser exaltado, mas vamos animar uns aos outros. Nós somos muito pouco, e devemos trabalhar em união. Não podemos estar de cara feia uns para os outros, dizendo: porque fulano disse de mim, disse aquilo, nós precisamos nos consertar uns com os outros. Se por acaso há desunião, vamos se consertar, vamos se reconciliar, porque a igreja é uma família espiritual, o qual foi alcançado pelo mesmo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu chamo a atenção dos irmãos também para o verso 30, onde diz o seguinte: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Eu quero apenas fazer um pequeno comentário nesse versículo, dizendo aos irmãos que viver como um verdadeiro redimido está totalmente ligado a viver uma vida agradável ao Santo Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus mora em nós, e todas essas coisas de roubar, pecar, tirar a forma que deixa o pecado tomar conta da gente, falar a palavra torna, tudo isso entristece o Espírito Santo de Deus. Então nós devemos evitar isso, para não entristecer o Espírito Santo de Deus, que ele é a marca, é o selo. Os irmãos lembram dos reis? Os reis, para poder validar o documento, o que ele fazia? Selar, para dizer o seguinte: esse documento aqui é um documento válido, ele é um documento real, de fato é um documento que tem validade. Cristo, para dizer que nós pertencemos a Ele, o que Ele nos deu? O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus que está dentro de nós é a prova de que realmente nós pertencemos a Cristo, nós pertencemos a Deus. Verso 31 diz: longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, bem assim como toda malícia. Em quarto lugar, meus irmãos, nós precisamos nos afastar dos maus sentimentos. Dos maus sentimentos. Aqui Paulo cita alguns. Ele cita em primeiro lugar que nós devemos nos afastar longe, nós deve estar longe de nós. Longe fala de afastamento. Toda amargura. A amargura fala sobre um ressentimento prolongado. Ressentimento, aqui é a palavra que Paulo usa para amargura, é um ressentimento prolongado. É alguém que teve algum problema com o outro e não resolveu isso e ficou com um sentimento, com a raiva prolongada daquela pessoa, não resolveu nunca. Isso faz mal para você. Muitas vezes a raiva, como o livro diz, é um veneno que a gente toma esperando a morte do outro. Isso faz mal, a gente não dorme direito, a gente não consegue resolver as coisas. A pessoa sempre está dentro de nós. É como o pecado da Bíblia diz: o pecado sempre está dentro de mim. O que eu fiz está sempre dentro de mim. Quando nós temos raiva, ressentimento de alguém, isso sempre vai estar dentro de mim. A gente vai almoçar, fica lembrando daquilo que a pessoa fez. Vai tomar um banho, fica lembrando. Vai fazer qualquer coisa, fica lembrando. Tem mais greve, fica lembrando. Isso não presta, nós temos que jogar fora. Se afastar dessas coisas, perdoar aqueles que nos ofendem. Então a primeira coisa que Paulo nos mostra é nos afastar da amargura. Ele diz também que nós devemos nos afastar, meus irmãos, da cólera. A cólera que é um impulso violento. A palavra aqui no grego é impulso violento, que conduz a pessoa a ser violenta em uma determinada situação com palavras. A violência aqui pode ser com palavras agressivas, ou até mesmo dar vida nos fatos. A pessoa partir para cima da outra e querer bater, agredir fisicamente. Esse aqui está relacionado à cólera. Gritaria, aqui é uma alteração, a pessoa totalmente alterada, gritando com a outra, perdendo totalmente a razão, e gritando, dizendo palavras desagradáveis também, de uma forma onde muitas pessoas escutam e assim acabam ignorando. Blasfêmia, outra coisa que Paulo diz aqui é a blasfêmia.
Aqui a blasfêmia deve ser traduzida como uma calúnia. Uma calúnia. E alguém acabar inventando algo de alguém. Olha, fulano fez isso, fez aquilo, isso é a pessoa perfeita. Inventar um falso de alguém. Isso nunca se pode perder na vida de nós como verdadeiros crentes. A malícia, ele fala da malícia. Aqui a malícia é a inclinação para o mal, o desejo de prejudicar o próximo. Aqui é a pessoa que tem desejo. Tem pessoas que têm o desejo de fazer o bem, mas tem gente que tem o desejo de fazer o mal. E toda hora está tramando na sua mente e no seu coração de fazer coisas mal. Então aqui a malícia é isso, de fazer algo já arquitetando, criando uma armadilha. Aqui é pessoas que criam armadilha para sempre o seu rival, entre aspas, que é o irmão de Cristo Jesus, cair e se dar mal na vida. Mas para encerrar, meus irmãos, eu digo que a vida de um redimido é totalmente diferente de um não redimido. O apóstolo Paulo encerra o verso 32 dizendo: antes, olha como é a vida totalmente diferenciada da vida de um redimido. Antes, seres uns com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus perdoou em Cristo. E Deus em Cristo nos perdoou. A palavra que Paulo usa para benigno aqui é alguém que é tão bom que se coloca no lugar do próximo. A fulano está passando necessidade. É como se eu estivesse passando necessidade. É naquele mesmo sentido que Deus falou, que Jesus falou, que a forma que nós deveríamos amar o nosso próximo. Amar o nosso próximo a nós mesmos. Aqui é um amor como se fosse, aqui é uma bondade como se for, a gente estivesse fazendo algo para alguém, quando a gente está fazendo algo para alguém, mas como se estivesse fazendo para nós mesmos. Eu gosto tanto de fazer o bem, é nesse sentido, eu gosto tanto de fazer o bem, que é como se eu estivesse fazendo para mim mesmo. Eu vejo alguém passando necessidade, eu me coloco no lugar dele, como se fosse eu que estivesse passando por isso. Então eu vou lá e ajudo, não esperando algo em troca, mas porque o Espírito Santo de Deus me fez uma pessoa boa, uma pessoa benigna. A outra palavra que Paulo usa está no mesmo sentido. Leva, conduz essa mesma pessoa, a sua bondade conduz a ser uma pessoa o quê? Compassiva. Essa pessoa aqui é uma pessoa que sofre. Esse compassivo aqui é aquele que tem misericórdia, mas não é somente aquele que tem misericórdia, é aquele que sofre com o sofrimento dos outros. Quando vê alguém sofrendo, ele sofre também. Está naquele sentido que Paulo diz: chorar, alegrar-se com que se alegra, e chorar com os que choram. Esse é o sofrimento que nós devemos ter quando vemos uma pessoa sofrendo. Ser compassivo aqui é sofrer. De fato, não é somente se comover, mas é sofrer com a situação de alguém que passa alguma necessidade, de alguém que está passando por alguma privação. Em outro lugar, Paulo diz que os redimidos têm uma outra característica. Ele perdoa os outros, assim como Deus também em Cristo nos perdoou. Ou seja, ele perdoa de uma forma. Como foi que Cristo nos perdoou? Como foi que Deus nos perdoou em Cristo? De uma forma incondicional. De uma forma incondicional. Mas eu sei que eu perdoo você, mas se você fizer outra vez, eu não perdoo. Não, Deus nos perdoa de uma forma incondicional. Nós não pecamos, ainda pecamos. Mas não é assim, Deus ainda não nos perdoa, ainda nos perdoa sim. Então, esse perdão aqui é um perdão incondicional. Incondicional no sentido de que se a pessoa voltar a cometer um outro pecado contra você ainda vai perdoar. Está naquela mesma questão, naquele mesmo contexto que Pedro veio perguntar a Jesus quantas vezes deve perdoar o seu irmão. 7 vezes? Jesus deu 70 vezes 7. Não é que era somente 490 vezes, mas era no sentido de que o perdão é ilimitado. E não há números para definir, para dizer o seguinte: eu já perdoei o suficiente, porque Cristo nos perdoa todos os dias. E Deus trabalha nos corações, meus irmãos, nós que estamos aqui nessa noite, para que vivemos, melhor dizendo, com verdadeiros redimidos. Você que já foi alcançado pela graça de Deus, como esse, vivendo com verdadeiros redimidos. E você que está aqui nessa noite e ainda não foi alcançado por essa poderosa graça, saiba que não existe algo melhor a se fazer nessa vida do que crer em Cristo Jesus.
Se você crê em Cristo Jesus, você está seguro nos braços dele. A coisa pior que pode acontecer nessa vida, a coisa pior que pode acontecer nessa vida vai ser a melhor. O que é a coisa pior que pode acontecer nessa vida, de forma natural, nós vamos dizer a morte. Mas se nós estivermos em Cristo Jesus, vai ser a melhor coisa, porque nós iremos para a presença de Deus e veremos com Ele para sempre.